Eu sou branco, estou com um boné preto com um detalhe dourado no meio, estou com óculos escuros, uso bigode e barba preta escura curta, estou com uma camiseta laranja e estou caminhando em um parque público rodeado por árvores e plantas enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto que eu não queria abordar, eu resisti em gravar este vídeo, mas considerando o momento histórico que nós estamos vivenciando, entendo ser correto sim fazer este vídeo. Ainda que seja desagradável falar disso, mas é necessário. Eu não posso deixar passar em branco o absurdo que está acontecendo. O governo de Donald Trump, no seu segundo mandato, está começando da forma mais sombria possível. Ele realmente mostra que está ainda mais extremista, ele mostra que está disposto a violar qualquer direito básico das minorias, ele mostra que realmente está ainda mais fascista, deixando-nos até com saudade do Trump do primeiro mandato. Porque nesse segundo mandato ele já começou investindo pesado contra as pessoas mais estigmatizadas, mais odiadas, mais incompreendidas na sociedade norte-americana. E eu me refiro, em primeiro lugar, aos filhos de imigrantes que possuem o direito de serem considerados cidadãos estadunidenses de acordo com o próprio direito daquele estado. E o Trump simplesmente, com uma canetada, pretende suprimir esse direito, pretende violar esse interesse desses indivíduos que não entraram ilegalmente no país, porque são crianças geradas por imigrantes. Eles sim escolheram entrar naquele país. Se eles estão se aproveitando de uma regra constitucional que permite que os seus filhos sejam considerados cidadãos daquele estado, que eles tenham a naturalidade norte-americana, não é a vontade do presidente que pode prevalecer, mas é o direito. Essa é a diferença entre um estado democrático e um estado totalitário, absolutista, ditatorial, tirânico. É que no estado de direito nós temos regras jurídicas previamente constituídas dentro de um processo legislativo, e essas regras são interpretadas e aplicadas em última análise pelo poder judiciário. É ele que tem a palavra final. Não é o poder executivo nem mesmo o legislativo. Na interpretação das leis, o poder máximo é o judiciário. É ele que diz o direito. E em segundo lugar, eu me refiro aqui às chamadas minorias sexuais, especialmente as pessoas trans. Donald Trump não admite a existência da identidade de gênero como uma auto-identificação, portanto um fenômeno psicológico que não é algo escolhido, mas é algo que a pessoa apenas reconhece. O modo como ela se coloca no mundo, o modo como ela se vê, o modo como ela se sente. Isso é distinto do sexo biológico, que é reconhecido por terceiros mediante mera análise visual. Na esmagadora maioria das vezes, a pessoa já nasce com um sexo biológico definido. Não é necessário ser um especialista, nem esperar que a pessoa venha a dizer se ela é macho ou fêmea, mas isso já está dado pela própria anatomia corporal dela. A pessoa pode sim possuir o sistema reprodutor masculino e ser uma mulher, porque a psicologia dela é feminina. Ela gosta de ser tratada no feminino, gosta de se vestir com roupas tipicamente associadas com o feminino, e socialmente ela é uma mulher, ainda que biologicamente possa ser considerada um indivíduo macho, mas na sociedade, pelo modo como ela age, como ela se comporta, é uma mulher. Portanto, se essa pessoa for presa, não deve ficar em estabelecimentos masculinos. Ela sofrerá muito lá, ela será xingada, ela sofrerá tentativas de abuso de várias ordens, inclusive sexual. Ela se sentirá mal de ficar no meio
de outros indivíduos que, apesar de terem o mesmo sexo biológico com o qual ela nasceu, eles têm um gênero masculino e não o gênero feminino como essa pessoa possui. Portanto, são homens em todos os sentidos da palavra. São homens cis que se identificam com o gênero correspondente ao seu sexo biológico, enquanto a mulher trans possui essa diferença. Ela possui o sexo biológico masculino, mas ela tem um gênero feminino. E ela fez uma transição exatamente para confirmar o seu gênero. Essa transição que se constitui em roupas femininas, trejeitos femininos, adereços femininos, hormonização para mudar muitas vezes a voz, para não criar mais pelos aqui no rosto, para não ter barba. E algumas chegam a fazer a transgenitalização. Elas retiram o órgão sexual masculino e recebem ali no lugar a construção de um órgão sexual feminino. Mas isso não é necessário para que a mulher trans seja reconhecida como tal. A transição de gênero pode se dar de várias formas, com ou sem cirurgias. Trump ignora isso tudo porque ele presta o culto à ignorância. Ele adora o ódio. Ele estimula exatamente a estigmatização das pessoas diferentes da maioria com os seus atos. Isso está sendo... Olha, me faltam até palavras, pessoal, para definir isso que está acontecendo. Trump também é contra a proteção do meio ambiente. Ele enxerga árvores, riachos, solo, oxigênio como meros instrumentos que nós podemos usar como bem quisermos, sendo que isso é um suicídio. E isso é, na verdade, até uma forma de genocídio contra os próprios seres humanos. É verdade que plantas, o solo, o ar, os riachos, os mares não são seres sencientes. Eles não possuem consciência, não sentem nada. Eles são apenas ideias, cujo ser consiste em serem percebidas. A existência desses elementos que eu citei, esses elementos físicos, se resume ao fato de eles estarem sendo notados por alguém. Ou então nós podemos falar de uma existência meramente potencial dessas coisas, no sentido de que ninguém está percebendo a árvore, o solo, o ar, a água. Portanto, essas coisas não existem atualmente, no sentido concreto, mas elas existem potencialmente, no sentido de que existe um padrão que define que se alguém se colocar em certa situação, essa pessoa será afetada com essas ideias, que em diversas composições nós chamamos de água, solo, ar, plantas, mas isso não significa que nós podemos agir como bem quisermos, porque se nós agirmos no sentido de promover a destruição descontrolada do meio ambiente, nós vamos estar incorrendo em um ato contra a nossa existência. Nós precisamos dessas condições para que nós tenhamos o ar puro, para que nós tenhamos um solo fértil, produtivo, livre de contaminação, para que nós tenhamos alimentos saudáveis, para que nós não tenhamos crises climáticas com ondas de supercalor ou frio fora da época, enchentes. O meio ambiente está arranjado, ele precisa de um equilíbrio, ele está organizado de tal forma que uma peça puxa a outra. Se você enxerga esses recursos naturais como coisas que você pode usar como bem quiser, você vai acabar criando um desequilíbrio que será mortífero para os sencientes, inclusive os humanos. Nós estamos vendo recentemente que não são apenas os pobres que sofrem com isso, mesmo os milionários estão tendo as suas mansões torradas literalmente pelas chamas. O Estado norte-americano não está dando conta de conter os incêndios horrorosos lá em Los Angeles, para não falar de tantas outras tragédias que nós tivemos, não só nos Estados Unidos, mas em vários países desenvolvidos, como já acontecia nos países subdesenvolvidos. Nós aqui no Brasil já estávamos acostumados com isso, não é? Com as enchentes, e nós estamos vendo também lá fora, na Espanha e em outros países, esse tipo de evento. Isso se dá porque
existe essa regra instituída, né? A mente suprema instituiu essa regra, que se você agir de determinado modo, você vai sofrer aquela consequência, você vai receber certas percepções desagradáveis. E o Trump contraria isso tudo, ele nega isso que a ciência nos mostra, isso que já foi comprovado através da análise geológica, através da análise dos efeitos que os gases do efeito estufa causam na atmosfera, impedindo que o calor produzido aqui dentro, pela interação entre raios solares e oxigênio, se dissipe para o espaço. E nós ficamos então torrando neste planeta, sem conseguir uma habitabilidade digna. Feliz aqueles que podem viver com ar-condicionado, que podem viver no alto de prédios. Esses vão sofrer menos, mas também vão sofrer. E a grande maioria que não tem condição de ficar em casa o dia inteiro, que tem que às vezes passar horas para chegar ao seu trabalho e está sujeita inclusive a enchentes, muitas vezes não tem condição de estar em um veículo com o ar-condicionado. Essa pessoa vai sofrer muito, e o Trump ele não está se preocupando com isso, pelo contrário, ele é contra os carros elétricos que poderiam minimizar o problema. Ele é a favor de carros movidos a gasolina. Ele é a favor de a gente continuar investindo em petróleo. Eu sei que nós ainda precisamos do petróleo, nós não estamos em condição de dispensar esse combustível fóssil, mas nós temos que pensar juntamente em formas alternativas, em energias limpas, renováveis. Mas o Trump não fala disso, ele só fala de petróleo. A visão dele é essa, é uma visão que está muitas décadas atrasada, é uma visão que foi superada ali por volta de 1960, naquela década. Pessoal, o que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos é um repeteco que nós vimos em 2019, quando o Jair Bolsonaro assumiu como presidente no Brasil. Ele tinha esse mesmo discurso contra as minorias, contra as pessoas trans, ainda que ele disfarçasse, dissesse que ele não era contra, ele só era contra a doutrinação infantil, o que já é uma falácia, porque é um argumento do espantalho. O que ele chamava de doutrinação infantil nada mais era que um discurso de pânico moral, era uma distorção do que os progressistas fazem e pregam. O que nós progressistas pregamos e fazemos é que as crianças devem ser educadas, elas devem receber as informações científicas vindas da psicologia e da sociologia, para que elas aprendam a diferenciar sexo de gênero e que elas respeitem todos os indivíduos sem exceção, sem discriminação, chamando as mulheres trans no feminino e os homens trans no masculino. Isso é o básico de convivência, isso não está passível de discussão. Você querer discutir isso é como você querer discutir se a Terra é esférica ou plana. Não cabe mais dúvida sobre esse assunto. Na escola a criança tem que aprender aquilo que já é o consenso entre os acadêmicos que se dedicaram por longos anos a pesquisar o tema. E o Trump hoje chega, pessoal, querendo acabar com isso tudo, com um discurso anticientífico. Ele já tirou o financiamento que os Estados Unidos faziam para a OMS, Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que é encarregado de reunir informações e orientar todos os países do mundo, inclusive em caso de pandemias. Os Estados Unidos hoje estão no caminho do obscurantismo, no caminho das trevas. E daqui para frente, pessoal, vai ser só ladeira abaixo. Ainda bem que nós ainda temos instituições como o Poder Judiciário que colocam um certo freio, né? Nós já vimos um juiz que anulou o decreto do Trump contra os filhos dos imigrantes, dizendo que a Constituição permite sim que, mesmo sendo filhos de pessoas que entraram irregularmente no país,
esses bebezinhos possuem o direito à naturalidade norte-americana, né? Então eles são realmente considerados parte do povo estadunidense, que é formado exatamente por imigrantes desde a sua origem. Portanto, é normal que isso aconteça. É igual no Brasil. O Brasil também é formado por pessoas que imigraram dos mais variados países. Então é fácil você conseguir a naturalidade brasileira. Diferente de outros países em que você tem que provar que pelo menos um dos seus pais é natural daquele país, para que você seja considerado um nacional. Estou lembrando agora da fala maravilhosa daquela líder religiosa da Igreja Episcopal. Essa líder religiosa, que foi chamada de bispa, foi muito corajosa, foi consistente, coerente e foi direto ao ponto, falando para o Trump, pedindo que ele respeite as minorias, que ele tenha misericórdia, né? Dentro do papel dela, naquele contexto, ela agiu bem, o discurso dela foi correto sim, ela agiu de acordo com a doutrina religiosa que ela professa, porque o Trump, assim como o Bolsonaro, são anticristãos, são falsos cristãos, aquilo que eles pregam e aquilo que eles fazem contraria os ensinamentos cristãos. Eles usam o termo cristão, né, mas para fins meramente políticos, de conveniência, para que eles se mantenham no poder e possam implantar as suas agendas pessoais de ódio, de discriminação, de exclusão. E aquela bispa, né, ela realmente ajudou as minorias fazendo aquilo que estava ao seu alcance naquele momento. E a sociedade como um todo deve fazer isso também. As pessoas têm que se organizarem, têm que irem a passeatas, fazerem mobilizações pela internet, tem que colocar posts no WhatsApp, no Instagram, tem que se manifestarem. E como deixar de falar, né? Já que eu estou citando as redes sociais, como nós podemos esquecer o gesto nazista feito por Elon Musk 2 vezes perante uma multidão, né? Ele fez aquele gesto típico. E na hora que eu vi, eu confesso que eu não acreditei, pessoal. Eu falei, não, isso aí deve estar, assim, deve ser algum engano, deve ter algum outro significado. Né? E eu fui pesquisar, ouvi até pessoas de direita e todos disseram que realmente era um gesto nazista. Não tem outra explicação para aquilo, pessoal. Sabe, o modo como ele agiu, algumas pessoas falam que ele estava mandando o coração, mas não é verdade. Ponha o vídeo em câmera lenta e você verá que ele não faz o gesto como se ele estivesse pegando o coração, não. Ele leva a mão para o peito só para fazer depois aquele gesto, né, de estirar o braço. E aquilo, pessoal, é uma prova clara do caráter fascista, do caráter autoritário desse governo. O Elon Musk está ali se colocando junto com aquele pessoal da supremacia branca, sabe? Ele está dizendo, olha, eu sou totalmente anti-woke, sou contra o discurso de proteção às minorias, eu entendo que as minorias devem se curvar às maiorias ou simplesmente desaparecer. Como o Bolsonaro dizia durante a campanha de 2018, né? Ele falou isso para uma multidão. E o que me choca, pessoal, é que pessoas esclarecidas votem nesses sujeitos. Apesar de o gesto nazista não ter sido feito por Trump, né? Mas é óbvio que o Elon Musk, como ministro de Estado, né, do Trump, ele é um dos secretários do governo do Trump, o braço direito dele, que o apoiou entusiasticamente, que conseguiu muitos votos para ele, ele está sim sendo apoiado pelo Trump por esse gesto. Tanto é que o Trump não se manifestou, ele ficou quieto. O Trump está agindo dentro do que ele pode, enquanto uma pessoa realmente com ódio em relação às minorias, e o Elon Musk também está fazendo o que ele pode, com o seu gesto simbólico, mostrando que ele apoia essa ideologia fascista. Pessoal, eu não sei explicar o que aconteceu com os Estados Unidos, como a cabeça das pessoas virou, porque o Trump conseguiu a maioria, não só dos delegados eleitorais, mas conseguiu a maioria dos votos úteis. A maioria das pessoas que compareceram às urnas ou que enviaram seus votos pelos correios lá nos Estados Unidos, dentre os votos úteis,
a maioria foi para o Trump. Isso não havia ocorrido na eleição em que ele ganhou lá atrás. Ele havia ganhado de acordo com a regra dos deputados eleitorais. Ele conseguiu a maioria dos delegados eleitorais, melhor falando, como acontece ali. O Biden venceu o Trump depois, conseguindo a maioria dos delegados, obviamente, mas também conseguiu a maioria do eleitorado. E agora a situação se inverteu de uma tal forma que é nítido que muitas pessoas se tornaram trumpistas. Pessoas que se opunham a ele começaram a apoiá-lo. E eu não consigo imaginar que essas pessoas estão enganadas, não. Elas sabem o que estão fazendo, elas sabiam o que estavam fazendo. E ninguém pode dizer que está chocado com o que o Trump está falando e fazendo agora. E o que ele ainda vai fazer. Eu nem quero imaginar, pessoal. Sabe, o que esse homem ainda vai fazer contra as minorias. É hora de nós que somos contra esse tipo de coisa, nós que defendemos sim as minorias, nós que defendemos o respeito a todos os indivíduos nas suas individualidades e que sabemos que para que haja esse respeito, nós temos que tratar os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades, e tratar os iguais igualmente na medida da sua igualdade. É necessário que nós, que eu peço licença para nos chamarmos de progressistas, nos mobilizemos, nos organizemos contra esse tipo de coisa. Nós temos que nos manifestar. É o mínimo que nós podemos fazer. E usar os meios à nossa disposição para isso. Nós temos que falar com deputados, senadores, né? No caso das pessoas que moram nos Estados Unidos ou que são impactadas de alguma forma pelo governo Trump. Vamos entrar em contato com esses congressistas. E existem congressistas que criticam as medidas do Trump, mesmo dentro do Partido Republicano, né? Nossa, pessoal, é tanta coisa errada que eu me esqueço, né? O Trump perdoou as pessoas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos. Enquanto a eleição do Biden era reconhecida oficialmente, né, os apoiadores do Trump, movidos pelo discurso dele, que conclamou seus seguidores a se dirigirem ao Capitólio, eles entraram ali dentro e entenderam o recado oculto. Eles invadiram, eles entraram à força e chegaram a matar pessoas. Pessoas morreram por causa disso. Não houve apenas feridos, o que já seria muito grave, mas houve pessoas que chegaram a morrer devido à violência que aconteceu ali dentro. Essas pessoas queriam impedir que a eleição do Biden fosse homologada, porque o Trump dizia que aquilo havia sido uma fraude, que ele havia ganhado, sendo que não havia a mínima prova disso. Pelo contrário, os votos foram todos contabilizados e ficou nítido que o Biden havia ganhado pelas regras. E o Trump, assim que assume, ele livra a barra dessas pessoas. Ele torna essas pessoas ficha limpa. Ele perdoa essas pessoas, usando a sua prerrogativa presidencial. O Trump, na prática, está dizendo, ó, vocês agiram certo mesmo. No lugar de vocês eu teria feito isso. Vocês agiram bem. Vocês cumpriram a minha orientação. É isso o que está nas entrelinhas desse ato dele, pessoal, quando ele perdoa essas pessoas. Então está liberado daqui para frente você invadir um espaço para impor a sua vontade, a sua visão, a sua ideologia e até bater em agentes de segurança, matar agentes que estavam ali para proteger aquele local, para manter a integridade do prédio e permitir que as atividades fossem desenvolvidas regularmente. Daqui para frente está liberado isso, então é uma ditadura de uma minoria circunstancial que se organizou de forma barulhenta e violenta. É essa bagunça agora que está instaurada nos Estados Unidos. Pessoal, esse vídeo aqui vai terminar em clima de luto. Me faltam palavras, me faltam ideias agora, só me resta lamentar e esperar para ver o que mais ocorrerá. E estimular que o povo estadunidense se organize contra isso
quem votou no Trump, que possa se arrepender para tentar evitar um mal maior, porque ele já está fazendo coisas horrorosas, coisas péssimas, e poderá continuar fazendo tantas outras. Ele só vai voltar, ele só vai retroceder se ele perceber que ele perdeu o apoio dos eleitores. Se os eleitores colocarem a mão na consciência, se eles se conscientizarem de que isso que eles fizeram foi errado, aí o Trump pode voltar, pode desistir de muitas outras coisas que estão fervilhando no caldeirão que ele está preparando, pessoal. Por hoje era isso, até a próxima.